Fala pessoal, tudo bem? Hoje é o segundo vídeo, estou muito feliz de vocês estarem aqui e hoje o nosso bate-papo vai ser um pouquinho sobre carreira. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, então quem é o Piero, como eu cheguei até aqui, o que eu faço, então vai ser um bate-papo sobre esses assuntos, né? Então vocês já devem ter percebido pelo sotaque, sou paulistano, nasci na cidade de São Paulo e é uma coisa até interessante porque atualmente eu moro no Rio de Janeiro. E às vezes o pessoal fala, ah, você é paulista? Aí eu falo, não, eu sou paulistano. Aí o cara para assim, paulistano, né? Eu percebi que aqui no Rio de Janeiro o pessoal não sabe muito a diferença de paulista e paulistano, né? Paulista é quem nasceu no estado de São Paulo e paulistano é quem nasceu na cidade de São Paulo, né? Seria mais ou menos igual o carioca e o fluminense, né? Seria algo parecido. Mas eu nasci em São Paulo. Fiquei um tempo lá, até mais ou menos uns 3 anos. Depois eu me mudei para uma cidade do interior de São Paulo chamada Monte Alto, né, onde a família da minha mãe mora. Então morei lá em Monte Alto durante um tempão, né, morei um tempo com a minha tia. E aí depois, mais ou menos com 10 anos, 11 anos, eu voltei para São Paulo capital, né, e desenvolvi toda a minha adolescência em São Paulo capital, né? A faculdade eu prestei biomedicina, passei, então me formei, sou biomédico de formação, né? Sou bacharel em biomedicina. Eu fui o único da turma que fez imunologia, né? Então da minha turma toda, alguns foram para análise clínica, outros para imagem, alguns reprodução humana. E eu fui o único que foi para imunologia, né? Acabei fazendo patologia clínica junto com imunologia. Depois eu fiz estágio na Faculdade de Medicina da USP. Lá eu fiz imunologia aplicada, né? Trabalhei com doença de Chagas, fiquei um tempo lá fazendo pesquisa. Bem interessante, né? Foi um momento da minha vida que me deu muita bagagem, tenho muita saudade dessa época. Muito legal, a gente trabalhava diretamente, né, com pesquisa científica do Ministério da Saúde, foi muito legal. Mas eu percebi na faculdade que eu queria fazer doutorado, comecei na verdade o processo para fazer o doutorado, mas aí eu percebi que não necessariamente você ter um título, você teria sucesso financeiro, né? Uma coisa não caminhava com a outra. É muito legal, é um cara muito graduado, né? Muito um doutorado, um pós-doc, um livre docente, quer dizer, é o top de linha de títulos, né? Mas isso não necessariamente reflete para o lado financeiro. E aí nessa época eu desisti do doutorado e entrei para a indústria médica, né? Comecei a trabalhar com eletrofisiologia e marca-passo, né, que dentro da indústria médica a gente chama de medical device, né, então uma área que eu amo. Eu comecei em 2007, logo depois da faculdade, isso em São Paulo mesmo, né, e comecei a trabalhar, desenvolver a carreira dentro dessa... E aí fiquei até praticamente o ano passado trabalhando na indústria, passei por N indústrias conhecidas e famosas e tal, né? E diversos cargos também. Em 2009 eu me mudei para o Rio de Janeiro, né? Teve uma oportunidade de trabalho aqui no Rio de Janeiro, dentro da empresa, então me mudei para cá e foi um outro desafio, né, profissional, porque você está em São Paulo, é um território, é um mercado, é uma cultura, e você vir para o Rio de Janeiro é completamente diferente, né? E dentro desse período todo eu fui me especializando, né? Então chegou um momento dentro dessas multinacionais da indústria que eu sentia a necessidade de fazer outros cursos, né? Então, por exemplo, um curso de finanças, né? Um MBA. Então aqui no Rio de Janeiro eu fiz um MBA no IBMEC, né? Que me deu base de gestão financeira, gestão de logística, a parte de marketing, né? Então eu fiz primeira gestão, que é um MBA que engloba todos esses assuntos, né? Então foi muito interessante porque eu como biomédico era muito técnico, então eu atuava dentro do centro cirúrgico,
Então ali na ponta do processo, né? E você tendo essa ideia de gestão, você vai mais para dentro da empresa, né? Você começa a participar do meio do processo, do meio para o final, e não só na ponta do processo. Então para mim foi muito, muito, muito importante, né? Fora isso, depois eu fiz outras 2 pós, né? Uma extensão fora do país, nos Estados Unidos, que também me deu uma bagagem muito boa, e por aí vai. Depois eu passei para a área comercial, e dentro da área comercial fui responsável por alguns estados no Brasil. Em uma indústria que eu trabalhei, eu era responsável pelo Brasil inteiro, então da parte comercial do Brasil inteiro. E isso é muito legal, porque me deu muita margem, muito conhecimento em relação à venda de produto, ao preço do produto, né, que a gente chama de pricing, a você colocar o preço no produto, né, você montar um pricing, né, você ter a fase de introdução de um produto, a fase de tirada do produto, o lucro do produto, você calcular isso, né, você calcular a margem do produto com o processo logístico. Então isso é muito interessante, né? Então tinha, por exemplo, indústria que eu trabalhei, que o vendedor ganhava por faturamento. Tinha empresa que eu trabalhei que o vendedor ganhava por faturamento e lucro, então que é uma coisa mais interessante. Então eu vou falar, né, teremos vídeos que eu vou entrar muito em detalhes sobre isso, né? Então vou dar até um exemplo que eu vi. Tem uns vendedores de curso aí, né? Não vou citar, obviamente não vou citar o nome, que o cara fala que ele deu um exemplo dele que ele faturou 25 milhões na vida dele. Olha, eu faturei 25 milhões. Não me disse nada, porque você faturar 25 milhões não significa que você pôs alguma coisa no bolso, né? Você vendeu 25 milhões, legal. Não sei do que, mas ok. Mas não me fala o quanto você colocou no bolso, não me fala lucro, né? Então, o pessoal não tem às vezes essa relação, e teremos vídeos falando sobre isso, em relação a faturamento e lucro, né? Eu quero saber o que eu ponho no bolso, o que sobra para mim, né? O dinheiro que vem para mim, não o faturamento. Eu posso faturar 25 milhões e ficar com menos 200 mil. Ou eu posso faturar 1 milhão e ficar com 500 mil, entendeu? Então, o 25 milhões e o 1 milhão, eu prefiro 1 milhão e pôr 500 mil no bolso do que faturar 25 milhões e colocar R$1.000 no bolso, né? Então, eu quero falar um pouquinho desse conceito, né? E na área comercial, obviamente, você aprende sobre isso, né? Isso a gente fala muito. E aí, depois da área comercial veio a pandemia, né? Que foi um momento, acho que ruim para todo mundo, né? Eu ainda estava na indústria, né? Depois eu finalizei meu trabalho numa empresa, né? E veio a pandemia. E aí, pós-pandemia, ainda na metade da pandemia, não tinha terminado, mas já tinha liberado tudo, eu empreendi, né? Então, basicamente, eu tive 2 negócios em 2 segmentos completamente diferentes, né? Então, eu aprendi muito nesse processo todo sobre franquia, sobre uso de marca, sobre sociedade com família. Então, esse processo todo me ensinou muita coisa, né? Então, é isso que eu quero passar para vocês nesses outros vídeos, né? Então, não errar do jeito que eu errei. Eu quero passar a minha experiência. Não é nem errar do jeito que eu errei no sentido, eu fiz uma besteira. Não. É como se prevenir, né? Como você ter cuidado, como você zelar pelo seu dinheiro, pelo seu investimento, né? Então, eu ainda vejo muitas pessoas fazendo um negócio de boca, sem documentar, sem fazer um contrato. E eu aprendi também, e eu vou passar isso para vocês, que o contrato, galera, também não significa nada, né? Então, assim, você faz um contrato com um cara, legal, tá documentado, tá bonitinho lá. Aí você precisa executar, por alguma razão, por uma dívida, enfim. Aí aquela pessoa não tem nada no nome dela. E aí? Entendeu? Então, assim, o contrato em si não é uma garantia que você vai receber. Entendeu? Então, também a gente aprendeu isso na porrada, e por aí vai. Então, eu quero passar um pouco esse conhecimento para vocês, né? E esse vídeo serve também
vocês estão ouvindo a minha história, né? Estou falando um pouquinho da minha carreira, né? Da minha jornada. Então, não é aquele coach, né? Até porque eu também não sou coach, mas não é aquela pessoa que fala assim, olha, eu vou dar um coach para empresário, mas o cara nunca foi empresário, né? O cara sempre deu aula, né? Eu vou falar como que você deve. Eu brinco que você imagina o Fábio Júnior e a Gretchen dando aula de relacionamento. Então, como o relacionamento dá certo, né? É um exemplo que eu brinco com o pessoal. Então, vocês precisam ter cuidado, né? Assim, quem vocês estão ouvindo, qual é o histórico daquela pessoa, né? E por aí vai. Então, é complicado, cara. Você vê economista, bom, você vê ministro da Fazenda que não entende de economia. Então, a gente tem uns absurdos, né? Assim, então, é isso que eu queria falar para vocês. Então, eu tenho uma jornada, claro, longe de saber tudo, né? Eu quero simplesmente passar um pouco da minha experiência, do que eu aprendi, do que eu tomei porrada, do que eu caí, levantei e ainda estou caindo e levantando, ainda estou aprendendo e por aí vai. Então, eu quero passar um pouco isso para vocês, né? E aí, tive esses dois negócios, né? Completamente distintos. Não diria que não deram certo, porque deram certo, tivemos alguns problemas, mas deram certo. E hoje tenho alguns outros negócios, mas a minha ocupação principal é bolsa de valor, né? Então, tenho alguns investimentos, eu vou falar um pouquinho sobre eles ao longo dos vídeos. E é isso, né? Então, continuo estudando muito. E por aí vai, né? Então eu queria só passar um pouquinho para vocês esse meu histórico, né? Então tenho uma formação médica, né? No caso biomedicina. Depois eu fui para uma formação mais empresarial, porque eu senti essa necessidade, né? Então você precisa na indústria isso, né? Então tive muita reunião com plano de saúde, com operadora de saúde, experiência de negociação, né? Nessa área comercial você aprende muito isso. Então eu vendia para hospital, que é um tipo de venda, vendia para operadora de saúde, que é outro tipo de venda, vendia para distribuidor, que é outro tipo de venda, outra margem, outro preço e outro tudo, porque o distribuidor ele vai revender aquele produto, né? Então eu tenho que calcular isso também. Então tem a parte de estoque, logística. Então, por exemplo, uma cirurgia lá no Amazonas, eu tenho que ver a logística para não faltar nada, como vai chegar. Um voo para o Amazonas não é fácil, né? Não é igual Rio-São Paulo, que você tem todo dia e toda hora, e por aí vai. Então, quero passar um pouco essa experiência para vocês, né? E eu vejo muitas empresas errando em pontos importantes, né, nesse processo. Então, eu vejo muita empresa que não tem processo, Quando tem processo, o negócio vai tranquilo, né? É mais fácil, né? Você não precisa estar lá o tempo inteiro, porque tem processo. Qualquer um que lê aquilo ali vai fazer aquilo ali. Exemplo, por exemplo, que eu sempre dou de processo é o McDonald's, né? Muda funcionário, muda gerente, muda franquia, o processo é aquele ali e vai funcionando daquele jeito. Dificilmente você come um hambúrguer na loja X e na loja Y o hambúrguer está diferente, né? Por quê? Tem processo. Você vai nos Estados Unidos, na maioria das vezes também é praticamente a mesma coisa, porque tem processo, né? Então eu sempre falo isso. Então eu vou passar também essa experiência para vocês, né, de processo, como organizar uma empresa e por aí vai, né? Como que eu falei, é um bate-papo nosso. Então nesse segundo vídeo eu queria falar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha experiência, bem resumidamente, claro, são 17 anos nessa trajetória, então é isso, tá bom? Então fique ligado, comentem aí o que vocês acharam, sugestões de temas, então aguardo o comentário de vocês, quero que vocês comentem, se tiver alguma coisa ruim, o som, a luz, enfim, quem vocês querem que eu traga aqui pra gente bater um papo e por aí vai, tá bom? É importante vocês se inscreverem no canal, ativa o sininho para ter as notificações e é isso. Tá bom, pessoal? Então aguardo vocês no próximo vídeo e até mais. Abraço!